Não, seu filho valentão não pode ir na nossa viagem particular à praia. Karen então abandona seu filho. Isso aconteceu no verão de 1975. Na época meus filhos tinham 9 e 7 anos e faziam parte dos escoteiros. Como a maioria das crianças eles rapidamente fizeram amizade com outras crianças e como o pai fiz amizade com os outros pais que eram voluntários. A maioria de nós se dava bem com as famílias, exceto com a Karen e seu filho. A Karen era extremamente ignorante em relação ao próprio filho e basicamente se recusava a educá-lo. Ela estava mais interessada no estilo de vida de ser mãe. Participava de grupos de mães e gastava o dinheiro do marido em vez de ser uma boa mãe para seu filho. O pai era uma boa pessoa mas trabalhava muito e estava ausente. Seu filho de 9 anos era um bully notório. Ele era excessivamente agressivo, machucava as outras crianças, roubava objetos e era extremamente desrespeitoso com os adultos. Quando os outros pais mencionavam isso ela sempre arranjava desculpas para ele. Ele é apenas um menino. Ele está apenas se expressando. Seus filhos começaram. O que piorava a situação é que a Karen pacificava o comportamento do filho com doces, brinquedos e outras coisas que ele queria. Por causa disso os outros pais e eu não convidávamos a Karen e o filho para eventos que aconteciam fora dos escoteiros. A Karen costumava ligar para nossa casa pedindo pernoites ou para o filho dela brincar com nossos filhos. Mas éramos firmes em não permitir isso. Se não cedêssemos ela dizia: Vocês estão excluindo meu filho, estão o intimidando. Como vocês podem fazer isso com uma criança? Ela também ameaçava chamar o governador alegando discriminação porque ela era batista. Então, no final de junho os outros pais e eu estávamos conversando sobre uma viagem à praia em Santa Cruz e levar nossas famílias conosco. Discutimos tudo entre os outros 10 pais e mães sobre como planejar isso. A Karen deve ter ouvido o que estávamos dizendo porque ela simplesmente se aproximou com seu filho e disse: Vocês podem levar meu filho com vocês? Eu tenho que fazer algo com meu marido. Eu respondi: O quê? Para onde? Para Santa Cruz. Ah não, você e seu filho não estão convidados. Essa é uma viagem apenas para amigos. Filho da Karen disse: Você é um grandalhão malvado, então me dá um chute na perna e sai correndo. Olha o que você fez. Odeia crianças. Ela sai correndo atrás dele. Como essa era uma viagem importante decidimos fazer compras em grande quantidade para alimentar razoavelmente 12 adultos e 18 crianças. Minha esposa e eu juntamente com outros 4 pais estávamos cuidando dos carros e entretendo as crianças. Por um breve momento volto minha atenção para o meu carro para aumentar o ar-condicionado pois meus filhos disseram que estavam com calor. Quando me viro o garoto está lá com sua mochila e a Karen saindo rapidamente em sua perua. Todos nós ficamos chocados e nos perguntamos: Isso está realmente acontecendo conosco? A mãe do garoto deu a ele um bilhete com suas alergias e um número de telefone de emergência. Ligamos e ninguém atendeu. Não podemos deixar a criança sozinha aqui e também não vamos levá-la conosco. Então decidimos chamar a polícia. Colocamos a criança no carro para protegê-la do sol e fizemos a ligação. Denunciamos a Karen por abandono de seu filho. A polícia enviou um oficial em cerca de 15 a 20 minutos. Os outros pais e eu voltamos para os carros para ficar de olho na polícia. Quando voltamos o garoto estava puxando o cabelo da minha filha de 4 anos. O motivo: as crianças tinham alguns lanches no cooler e não queriam compartilhá-los com o garoto. O que se seguiu enquanto corríamos para o carro foi que 10 dos meninos tiraram o garoto de cima da minha filha e começaram a bater nele. Agora, as crianças tinham 2 anos de raiva reprimida em relação a esse garoto. Então o que aconteceu não foi surpreendente. O garoto estava vazando líquido vermelho e chorando, dizendo que éramos todos maus e começou a exigir comida de nós. Ele estava nos xingando, batendo em coisas e dizendo: Eu quero ir na viagem. Eu quero ir na viagem. Eu quero ir na viagem agora. Ele repetia isso várias e várias vezes e eu gritei para ele: Cale a boca. O que só o fez chorar mais. Agora, admito que provavelmente estava errado aqui, mas esse foi um dos poucos filhos que realmente odiei na minha vida. A polícia chegou logo depois e explicamos o que aconteceu. Aparentemente ele foi deixado no trabalho do pai e a mãe recebeu uma acusação de negligência infantil. Quando ela viu que nossos filhos tinham batido no dela ela tentou acusar nossas crianças de agressão. Isso foi descartado porque foi legítima defesa. Mas no geral, meus amigos e nossos filhos tiveram uma ótima semana em Santa Cruz. Se você está se perguntando o que aconteceu com a Karen e o filho, a Karen ainda é casada com o pai. Não conversamos com ela desde que nossos filhos saíram dos escoteiros. O filho é um homem de 55 anos que age como criança. É um pervertido que tenta se envolver com estudantes universitárias e negligencia seus 4 filhos. Bem, essa é minha história.